Eu quero ler na palavra de Deus em Apocalipse. Apocalipse significa revelação, coisas futuras. Inclusive é uma palavra escatológica que fala sobre os acontecimentos futuros. Escatologia veio do grego, escatos, significa último, e logia, estudo das últimas coisas. Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Você pode pausar o vídeo, consultar na sua Bíblia aí, ou marcar, para você estar meditando. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Isso está escrito. 11 diz assim, o título diz, da minha Bíblia aqui, diz, o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, que é mais de um. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Há um livro específico, o livro da vida, de tudo que a pessoa faz aqui na terra. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte e o inferno. Nesse dia, não vai assistir mais nem morte, e o inferno também será lançado no lago de fogo. A morte e o inferno. Esta é a segunda morte. A primeira morte é aquela que, quando a pessoa falece, o espírito, se ele morreu salvo, o espírito dele vai estar com Deus, vai para o paraíso, como aquele ladrão que estava do lado da cruz. Muita diz que é o bom ladrão, o bom malfeitor. Não é que ele é bom, é que aceitou Jesus como Salvador. Então a pessoa pode ser a pior pessoa que existe, se ele aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Os seus pecados são perdoados e ele tem direito ao céu e à salvação. Então aquela pessoa que estava do lado da cruz, ele disse, Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra de mim? Está pregado na cruz, do lado de Jesus. Jesus diz, hoje mesmo, futuro, tu estarás comigo no paraíso. Aí a pessoa talvez não entenda, mas o corpo ficou na terra, mas o espírito foi o paraíso. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Dentro desse corpo existe uma alma e existe um espírito. Alma não é o mesmo que espírito. Espírito é um, alma é outro. Assim como o corpo também. Nós somos triuno. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Que a pessoa que realmente não vai ter salvação mais. Isso não vai acontecer com aquele ladrão que estava do lado da cruz, que foi para o paraíso. Com ele não vai acontecer a segunda morte. E ele também não vai passar pelo julgamento final. Ele era um malfeitor, um bandido. Mas ele creu em Jesus e foi absolvido, foi salvo. Ele não vai passar pelo juízo final e também não vai acontecer com ele a segunda morte. E aquela pessoa que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro foi lançado no lago de fogo. Então aqui está um texto para nossa meditação e para que você, ouvindo essa mensagem, se desperte. Você que ainda não fez sua decisão a Cristo, entregando sua vida a Jesus, pedindo a Ele perdão dos seus pecados, e pedindo a Jesus para escrever o seu nome no livro da vida. Aí você fala, mas todos são filhos de Deus. Não. Eu provo para você na Bíblia que nem todos são filhos de Deus.
No livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, está escrito lá, capítulo 16, versículo 15 e 16. Está escrito assim: ide, pregou o Evangelho para toda criatura, o 15. Quem crer em Jesus, não é Paulo, Pedro, ou outra pessoa, não. Ide, pregou o Evangelho. Evangelho significa boas novas de salvação. Ide, pregou o Evangelho a toda criatura, lá não está escrito. Ide, pregou o Evangelho para todo filho, toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então a pessoa, a partir do momento que ele crê em Jesus, sendo ele criatura, crê em Jesus, a partir daquele momento ele é perdoado e o seu nome é escrito no livro da vida. E não demora muito para Jesus fazer isso, não. Porque aquela pessoa, voltando lá, a pessoa que estava pregado do lado da cruz de Cristo, ele diz: Senhor, quando entrar no teu reino, lembra de mim? Jesus diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Paraíso é lugar, significa paraíso, a palavra paraíso significa lugar de delícias. A melhor coisa que existe. Com certeza, milhares e até milhões de vezes melhor do que a terra. Paraíso é lugar de delícia, aonde nós devemos ir morar. Nós, crendo em Jesus, seremos levados para o paraíso. No capítulo 20 do mesmo livro, Apocalipse, capítulo 20 e versículo 6, diz assim, ó: bem-aventurado, ou bem-aventurado, a palavra bem-aventurado significa felicíssimo, feliz, muito feliz. O santo, muita gente fala, é pessoa de carne e osso, não é santo. Os santos são aqueles que creem em Jesus e têm os seus pecados perdoados. Paulo, quando ele dirigia a igreja, ele dizia aos santos da igreja de tal lugar, aos santos. Ele falava irmão, mas ele preferia muitas vezes falar os santos. Então, os santos são salvos. A palavra santo significa também kadosh, que significa separado, significa tirado para fora. Né? Santo é aquela pessoa que não comunga com o pecado, mora aqui, mas não comunga. Tá uma pessoa do lado dele está mentindo, ele fala, não vou mentir. A pessoa do lado dele está roubando, ele fala, não vou roubar. A pessoa mata, ele fala, não vou matar. Ele não comunga. Ele é um santo, ele mora aqui, às vezes vive na mesma casa, mas ele é um santo, é separado. Ele não comete os mesmos pecados que o ímpio comete, principalmente na atualidade que nós vivemos, né? A corrupção que tem. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Eu já expliquei um pouco, mas vou dar mais uma pincelada aqui. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então a primeira ressurreição é quando Jesus voltar agora, Jesus vai voltar. Não sabemos o dia, mas está perto, pelos sinais que está acontecendo. Ele disse, quando estivesse acontecendo tudo isso que nós estamos vivendo, nós estamos presenciando, ele disse, olhai para cima, porque próximo está a vossa redenção. Então, eu quero deixar essa mensagem de alerta para você. Não deixe para amanhã. Faça hoje a sua entrega, a sua decisão a Cristo, porque o dia da manhã não lhe pertence. Sobre essa pessoa, feliz é aquele que vai na primeira ressurreição, quer dizer, quando Jesus vai voltar agora para arrebatar a sua igreja. Sobre essa pessoa, a segunda morte não tem poder. Eu disse ali, segunda morte é aquela pessoa que vai para o inferno. E aí você fala, mas existe. A Bíblia diz que existe. Lá o verme não morre, o fogo não apaga. Eu quero ler também aqui, Hebreus 9, 27, que está escrito assim. Hebreus 9, capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, aqui está falando uma vez, não é 2 nem 3. Como os homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então o homem morre uma vez. Você que acha que morre, depois volta para melhorar a sua vida, né? Eu vou morrer, eu volto aqui, depois eu volto aqui de novo para melhorar a minha vida. Não, procura melhorar enquanto você tem vida, você está vivo. E você, lógico que você não consegue pagar pelos seus pecados, você não consegue, porque
quem fez isso foi Jesus. Jesus pagou na cruz pelos seus pecados. Jesus pagou. Ele morreu e com o sangue dele, ele nos lava, nos purifica e nos adquire para Deus. Jesus fez isso. Nós sozinhos não conseguimos pagar os nossos pecados que nós fazemos, porque todos nós somos pecadores. E como está escrito, ao homem está ordenado morrer uma vez. Pense nisso, uma vez, vindo depois disso o juízo. Então procura morrer em Cristo, procura morrer salvo. Aqui também Timóteo fala sobre segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 4, diz assim: conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Jesus é quem vai julgar a humanidade na sua vinda e no seu reino. Jesus virá para julgar os vivos, né? Como está escrito aqui, os que estiverem com vida e os que morreram no juízo final. E capítulo também 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João, 5:22, está escrito. Você pode consultar. E também o Pai a ninguém julga. Deus não julga ninguém. Está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Mas deu o Filho todo o juízo. Então, a responsabilidade do juízo está com Jesus. E eu quero dizer para você que a Bíblia também diz que Jesus é o nosso advogado. Ele advoga nos defendendo perante Deus, porque ele veio para isso, né? Para morrer em nosso lugar. Hoje ele é o nosso advogado perante o Pai. Amanhã ele será o juiz de todos. E quem será o advogado? Procura entregar sua vida a Jesus, viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, porque no dia de amanhã, hoje ele é o juiz, hoje ele é o advogado, no dia de amanhã ele será o juiz. Então pensa nessas coisas e faça uma decisão junto a Cristo. Faça uma oração onde você está e entregue a sua vida a Jesus Cristo, porque Jesus é maravilhoso e ele morreu por nós. Lá no Evangelho, no livro de Apocalipse, voltando lá em Apocalipse, eu quero ler também sobre, depois do juízo, o que vai acontecer. Novo céu e nova terra. Eu quero ler para você, eu não quero tomar muito tempo. Está escrito, novo céu e nova terra, capítulo 21 de Apocalipse. Primeiro versículo diz assim, ó: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isso aqui é escatologia, coisa futura. Apóstolo, foi revelado ao apóstolo São João do futuro. E ele diz aqui, ó: e eu, João, apóstolo São João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para seu marido. A Jerusalém, que os salvos vão morar na nova Jerusalém. E o 4, 21 e 4, Apocalipse 21 e 4, diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Tudo, você viu, para o futuro. Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Não vai existir mais morte. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono, Jesus Cristo, ele disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, diz para João, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E no 21 e 6, versículo 6, e disse-me mais: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego,
corresponde no nosso alfabeto a letra A, e ômega é a última letra do alfabeto grego, que corresponde ao Z. Então ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ele continua, Jesus falando: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Jesus dá a vida eterna. Quem vencer herdará todas as coisas. O 7. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. O 8º, para encerrar. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, incrédulo que não acredita, né? Jesus diz para Tomé: Tomé, seja crente, não incrédulo. E aos abomináveis, e aos homicidas, os que matam, e aos fornicadores, fica prostituindo aí, né? Mesmo sendo solteiro. E aos feiticeiros, olha só, os feiticeiros também, se não se arrepender. E aos idólatras, as pessoas, né, que ficam amando a idolatria, idolatra, até mesmo um cantor, um artista, enfim, né? E todos mentirosos. Se a pessoa mente, precisa deixar de mentir. E sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E que é a segunda morte. Quer dizer, a segunda morte eu expliquei, que é a primeira morte, separação do corpo, a alma vai para o céu. A segunda morte é aquela pessoa que vai para o inferno. É a segunda morte, separação de Deus, né? A pessoa é separada de Deus e vai para a perdição para todo sempre. Então, essas pessoas aqui, todas essas pessoas cometem tudo isso aqui em Apocalipse 21:8, você lê aí, precisa arrepender e deixar urgentemente praticar as coisas erradas. Todos somos pecadores, mas Jesus veio realmente para salvar os pecadores, como disse o apóstolo São Paulo, dos quais eu sou o principal. Deus abençoe e receba essa palavra para o seu coração. O juízo final virá, mais cedo ou mais tarde. Nós devemos estar livres do juízo final. Procura entregar sua vida a Jesus para ficar livre do juízo final. Porque a igreja não passará pelo juízo final. Deus abençoe você. Medita nessa palavra. Quero orar por você rapidamente e por sua família. E se você quiser fazer uma entrega a Jesus que você não o fez ainda, faça neste momento. Aonde você estiver. Deitado, se você puder ajoelhar, aonde você estiver, faça essa oração comigo. Pai querido, te agradecemos por este momento, por essa oportunidade, por essa palavra. Abençoe essa pessoa que está me ouvindo. Realiza uma grande obra em sua vida, em seu coração. Perdoa todos os seus pecados. Escreva o nome dela no livro da vida, para que quando o Senhor voltar nas nuvens do céu, ela possa estar preparada para o arrebatamento. Abençoa seus familiares, abençoa todos, ó Pai. Eu te peço no teu nome. E as pessoas que são salvas já, que está ouvindo essa mensagem, abençoa essa pessoa, a sua família. Se ela está enferma, cura a sua enfermidade. Livra ela, Senhor, de todo mal e dessa praga, Senhor. Livra ela da morte dessa praga chamada Covid. Eu te peço no teu nome e te agradeço, Jesus amado. Amém. Glória a Deus.